Bom dia, meu nome é Cláudio Roberto, para quem não me conhece. Para quem já me conhece, fica aí mais um assunto bíblico que todos os dias eu levanto nessa conversa diária. Sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas e trago mais um assunto para a gente discutir, conversar e explanar. A visão nossa é a Bíblia, né? Está na Bíblia, a gente acredita, sem esses costumes, essas tradições que as igrejas em si vivem por muitos anos. Vamos limitarmos ao que está escrito, que isso é o importante para a igreja, né? O resto é conversa fiada. O assunto que eu trago hoje é sobre o batismo em água, né? Até quando durou, né? Como se originou o batismo em água, por que originou, né? Quem o praticou, enfim, vamos tentar sanar nossas dúvidas em relação ao batismo em água e vamos principalmente ler a Bíblia, que é o nosso foco. Então, para começarmos o nosso debate, vamos ler a Bíblia. No capítulo 8 de João, no versículo 32, quem puder, né, examine, porque é muito bom a gente ouvir e principalmente examinar. Eu vou ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do nosso Senhor. Então, de primeiro lugar, temos que conhecer a verdade. E onde está a verdade? É óbvio que a verdade está na Bíblia. Requer eu e você examinarmos e buscar esse conhecimento. Mas falando em batismo em água, o que acontece? Nossos irmãos judeus nunca praticaram o batismo em água até João Batista, né? Para a gente ficar bem claro. Os sacerdotes, os profetas, né? Lá do princípio, eles nunca, ou seja, nem ninguém na Bíblia, no velho, né, nas escrituras, na velha aliança, foi batizado em água. Eles usavam o quê? Sangue de animais. Então, Moisés, né, para pegar a referência de uma pessoa, Moisés, o que é que ele fazia? Ele emolava o animal, né, e daquele sangue ele fazia a purificação do povo, que era uma purificação simbólica, mas era divina, ou seja, era de Deus, aplacava a ira de Deus perante seus filhos, tudo simbolicamente. Não existia o quê? A ablução, né, que é a imersão em água, ou ablução, né, a ablação, né, que é o sacrifício. Vamos falar de ablução, que é a imersão em água. Então, até aí eu estou dando uma introdução acerca de que no Velho Testamento não se fazia a prática de batismo em água, né? Se alguém fez, eu até agora eu não conheço, né? Mas caso os irmãos conheçam, eles na hora né, se você for ouvir, né, se for colocar sua opinião, então coloque a referência aí para a gente estudar mais na frente. Então, isso é a primeira introdução que eu falei. Segundo passo, a maioria das igrejas hoje, né, elas pratica, né, dá continuidade a esse batismo em água, embora ele perdurou até João Batista, ou seja, durou até João Batista. Agora muitas igrejas usam, né, para diversos fins. Para nós que estamos no meio cristão, normalmente algumas igrejas praticam o batismo em água para a confissão de fé, né? Não, você se batisma para confessar sua fé, mas nós sabemos que quando João Batista, né, que o nome dele era João, mas Batista é um apelido porque ele batizava, né? Esse era um apelido que colocaram na época.
quando João Batista apareceu, você vê que João ele apareceu, ele surgiu, ele apareceu fazendo o quê? Praticando o quê? O batismo em água. O batismo em água era um símbolo do verdadeiro batismo que haveria de vir, mas era para o quê? Arrependimento, ou seja, perdão de pecados simbolicamente. Então, para a igreja que reside hoje nesse novo pacto, ela já não está mais em pecado, né? Porque o pecado ele foi abolido na cruz. Então, automaticamente, essa visão, né, que eu tenho de batismo em água, ela é anulada pela cruz de Cristo, porque é um símbolo, né? É um rudimento. Então, vamos lá. Em Êxodo, no capítulo 24 de Êxodo, Êxodo 24, me desculpe por conta da demora, mas vamos lá. Êxodo 24, no capítulo 6 a 8. 6 e 8. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Veja que Moisés, do sangue da novilha, ele colocou uma parte em uma bacia e a outra parte ele aspergiu sobre o altar. No versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Ou seja, o que acontecia naquela época? Era matada uma novilha, uma parte do sangue colocada em uma vasilha, a outra parte era, ou seja, aspergido, né? Não sei a forma como ele fazia, vamos ver que ele respingava sangue sobre o povo. O que representava isso? Uma lavagem, uma purificação. Não é verdade? Isso simbolicamente era de Deus ou não era de Deus? É claro que era de Deus, né? Mas a gente temos que respeitar hoje as alianças, respeitar os pactos, a velha e a nova, porque se a gente for misturar, vamos ser crentes mornos, nem quente e nem frio. Vamos prosseguir. Então eu mostrei o quê? Que a purificação passada, ou seja, dos nossos irmãos primitivos, eram feitas de sangue de novilha. Aí o que aconteceu? Quando João apareceu, né? João Batista apareceu, o que é que ele trouxe? Uma nova revelação, uma nova forma de purificação, embora simbólica e embora de Deus também. Ele veio o quê? Preparar o caminho, né? Por quê? Porque a lei em si, ela nos serviu de ajudador, nos serviu de aio, de suporte até a Cristo, né? Porque o fim da lei é Cristo, Mateus 5,17. Cristo disse: olha, eu não vim discutir, revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, a lei nos serviu de aio para o quê? Para nos conduzir até Cristo, né? Cristo já chegou. Então, se Cristo chegou até nós, isso chegou há 2000 anos atrás. Então, nós não precisamos mais do aio, né? Aio é um cuidador. Então, a lei nos serviu até aqui. Daqui, vamos sozinho, porque já estamos com Cristo. Então, você vê que a purificação era simbólica, embora de Deus, mas simbólica. E essa purificação, né, segundo aqueles que prestam esse culto, ou seja, que se oferecem para esse sacrifício em si, era ineficaz para aperfeiçoamento. Ou seja, ele não perdoava pecado,
Ele não tornava o praticante perfeito. Vamos dar um pulo lá em Hebreus. O que Paulo fala dessa simbologia, né, desse simbolismo que a lei sempre trouxe até João Batista, embora de Deus, né, mas temos que hoje respeitar as alianças. Né? Se mudou o sacerdote, automaticamente se muda a lei. O que as igrejas fizeram hoje? Não. Mudaram o sacerdote, ou seja, não é mais Moisés, é Cristo. Mas continuaram com as leis. Vamos prosseguir. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4. O que Paulo fala, né, acerca dessa purificação? 10:4 de Hebreus. Ele fala: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Vamos repetir? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Né? Vamos entender agora o que aconteceu aqui. Moisés passou a vida toda fazendo o quê? Sangue de bois e sangue de bodes. Se isso, né, durou gerações e gerações. Era errado? Não. Mas a lei nos serviu de quê? De aio, ou seja, de ajudador, de curador, de cuidador. Até quem? Até Cristo. Até nosso descendente. Cristo chegou, não precisando mais do que? Do aio, ou seja, dessa lei. Temos que respeitar as alianças. Temos que respeitar os pactos. A lei e a graça em si, na sua totalidade, na sua ingenuidade. Então, amados, até aí estamos, né, bem entendidos o que a simbologia de Moisés e a realidade de Cristo. Ou seja, Moisés fazia aquele sacrifício em si. Estou pegando Moisés para dar referência. Não, todos os nossos antepassados em relação às promessas fizeram isso. Mas estou pegando uma pessoa para a gente ficar mais fácil a nossa conversa e nosso entendimento. Tudo bem, Moisés passou, vamos chegar agora em João Batista. João Batista trouxe uma coisa totalmente diferente de Moisés, embora uma revelação. No livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Espera aí. Tá aqui. Marcos. O que o apóstolo Marco, em sua visão acerca de Lucas, ele falou? Apareceu João Batista no deserto, pregando o quê? Batismo de arrependimento para remissão de pecado. O que devemos entender aqui? Que João Batista, ele surgiu do nada, apareceu. O que João fazia? Praticar o batismo de arrependimento. Para o quê? Perdão de pecado. É a mesma coisa que Moisés fazia, embora de outra forma. O que a gente estamos discutindo aqui é essa diversidade de manifestações do Espírito, embora tudo é de Deus. Temos que respeitar os pactos, respeitar as alianças, respeitar os tempos de Deus. Aí você pergunta, oxe, Cláudio, já tudo bem que você não pratica, não acredita. Não é que eu não acredito, eu não observo mais, ou seja, eu não executo mais porque isso nos conduziu até Cristo. Hoje temos Cristo em nós, ou seja, nós fomos batizados em Cristo. Né? Eu não fui batizado no batismo de João, eu fui batizado em Cristo, ou seja, a igreja hoje está em Cristo. Se a lei nos serviu de aio até Cristo, após Cristo, tomamos a mão de Cristo e abandonemos o aio, ou seja, não precisamos mais do aio. Isso que aconteceu. Saíam
a ter com ele toda a província da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados nele no Rio Jordão. Você vê a simbologia da situação. Hoje, Hoje, quando eu falo hoje em 2015, o que o apóstolo Paulo ele trouxe em relação ao ministério, né? Você vê que João ele trouxe uma revelação que foi o batismo em água, embora os seus antecessores, os profetas anteriores, nem falaram em batismo em água. Mas Deus, né, pela sua multiforme sabedoria, ou seja, muitas formas de ele se manifestar, ele trouxe João com o batismo em água. Então, temos que também entender que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, olha, Cristo não me enviou para batizar. Porque hoje temos o ministério que dá reconciliação. Ou seja, a igreja hoje, ela não veio salvar, ela não veio, né? Não, é porque tem dominações que, não, porque eu só veio 3.000, 4.000, não. O ministério para a igreja hoje é de reconciliação. 1 Coríntios 5:19, né? Vamos lá. Então, meus amados, nessa conversinha que a gente temos aqui, esse pouquinho de tempo que temos aqui, estamos entendendo até que João apareceu pregando esse batismo em água para arrependimento. Você vê que quando o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ser batizado, né, com João Batista, o que João Batista logo, né, após ele identificar, porque João Batista ele não sabia quem era Jesus Cristo, houve um acordo entre Deus, né, porque o que aconteceu? Aquele em que tu vires descer em forma corpórea, né, quando eu falo em forma corpórea, é porque espírito ninguém vê. Ele teria que se materializar em alguma coisa. Então, ele se materializou numa pomba, eu não sei se foi num outro animal, mas ele se materializou em algo para que João visse. É porque tem pessoas que acreditam, que vê, não, porque eu vi um vulto. Não, isso é tudo experiência da carne. João viu a pomba em si descer sobre aquele homem. Enquanto João viu, então João identificou automaticamente que aquilo ali era o Cristo. E ele foi batizado, mas antes disso João disse, não, eu não posso ser batizado por ti, porque não sou digno, né, de me abaixar para atar as suas sandálias. O que é que Jesus respondeu? Deixa, João, por enquanto, para se cumprir toda a justiça. Quer dizer que Jesus fez o que a João? Vai, batiza logo aí, porque é necessário para se cumprir toda a justiça. Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 13 de Mateus, o que aconteceu? No capítulo 13, versículo 11, ele diz: ao que me respondeu, porque a vós outro, né, no capítulo 3, perdão, capítulo 3, versículo 11, ele fala, João falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Você vê que não é que Jesus Cristo em si era maior que João no que diz respeito a pessoas, mas o contexto aqui não é as pessoas em si, o rudimento, é o batismo. A prática do batismo de João seria no futuro, naquele momento ali, no futuro próximo, quando eu falo em relação ao batismo de que Jesus Cristo ia manifestar, era inferior ao de Cristo. Ou seja, o batismo de João é inferior ao de Cristo. Aí ele vai continuando. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, na verdade, é a santidade, né? É a purificação. Porque fogo também
purifica as coisas. Fogo aqui não é gritaria, não é pulo, não é não. Fogo é santidade. É a mudança depois que a pessoa tem Cristo em sua vida, ele começa a dar profissão de fé, né? Tem coisa mais importante, né? Tem profissão de fé maior do que uma pessoa do nada começar a igreja, né? Aí as pessoas ficam olhando, meu Deus, fulano está em igreja, vai um dia, vai 2 dias, vai uma semana, aquela pessoa muda, né? Não muda e veste, já veste para lá. Muda o seu comportamento, seu caráter, muda como marido, muda como filho. Aí de repente, pronto. É necessário tomar um banho, né? Aquela água suja ali que centenas de pessoas passaram ali, para que eu confesse a minha fé. Tem confissão de fé maior do que eu me congregar com meus irmãos e mudar pessoalmente. No versículo 14 e 15, né, de Mateus 3, ele fala: Ele, porém, persuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus respondeu: Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto. Assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o aceitou. Veja que João logo: Não, Senhor, não posso. Mas a questão é que aquilo ali estava determinado pelo Pai. Aquilo ali não foi um teatro. Foi uma mudança, foi um começo do sacerdote de Jesus Cristo. Porque na lei, quando o sacerdote ele ia começar o ministério, eles se purificavam, né? E como João foi o último dos profetas e veio com essa purificação, embora simbólica, mas para o cumprimento de toda a justiça, era necessário que Jesus Cristo fosse purificado simbolicamente para cumprir toda a justiça. Porque Jesus Cristo ele não poderia ser ungido pelo homem, né? Que quem ungiu foi o próprio Deus, mas ele foi lavado por João Batista por determinação divina. Até aí, eu acho que até aí nós estamos entendendo até aqui. Tô parando um vídeo aqui, né, porque está chegando a hora do meu trabalho, mas amanhã daremos continuidade a esse assunto que é muito gostoso, muito bom de se aprender e de observar, né? Embora as pessoas criam muito problema em cima de um assunto tão fácil de se entender. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto. Amanhã daremos continuidade a esse assunto. E chegaremos ao fim dessa conversa. E todos fiquem na paz e na graça do nosso Deus.